Boa noite a todos e todas que nos assistem. Boa noite, professora Rubra. Boa noite, reverendo Magela. É um prazer estarmos aqui. Meu nome é Ana Laura Magalhães, eu sou bolsista da Rede de Cidadania e Direitos Humanos da UFT. Sou estudante de Direito aqui do campus de Palmas. E hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, que se comemora o Dia dos Direitos Humanos, das lutas sociais, dia 10 de dezembro, a rede convida para um bate-papo a professora Rubra, que é doutora em letras, professora da Universidade Federal do Tocantins, no campus de Porto, e também é parte do nosso projeto da Rede de Cidadania e Direitos Humanos. E, como convidado, nós temos o reverendo Magela, que é um líder religioso aqui da nossa cidade e que atua como coordenador da Casa a Mais. A Casa é uma entidade que acolhe, promove ações em prol do direito das pessoas, dos mais variados direitos, sejam eles direitos sociais, econômicos, da saúde, de pessoas de extrema vulnerabilidade social aqui da nossa cidade de Palmas. Então, eu passo a palavra para a professora Rubra e sintam-se à vontade. Obrigada, Ana Laura. Boa noite. Boa noite, reverendo Magela. É muito bom ter você nas nossas parcerias, né? Eu sempre digo que a sua humanidade encanta, né? A sua humanidade, a sua religiosidade, que eu chego a ver como espiritualidade, de fato você tem esse trabalho e esse acolhimento, essa energia muito positiva. E é muito bom estar com você para bater esse papo nesta noite, né? Sobre esse dia, que é um dia muito caro para nós, da Cidadania e Direitos Humanos, da Universidade Federal do Tocantins, e para todos os cidadãos, de um modo geral, né? Pensar os direitos humanos, né? Pensar esses direitos humanos como um todo. E aí, reverendo, para iniciar, eu convido você para você se apresentar, né? Quem é esse homem de Deus que veio para cá, para essas terras tocantinas? Como é que foi a sua trajetória para chegar até aqui, como cidadão, como sacerdote? Quem é o reverendo Magela? Primeiramente, eu me emociono bastante porque a militância ela nos traz boas verdades, mas também ela nos traz momentos dolorosos, né? Então, eu agradecer o convite de estar aqui com todas vocês, né? Essas mulheres incríveis, a Ana Laura aí que está nesse momento em que se fortalece enquanto estudante e enquanto profissional, e a senhora doutora, que para mim é um exemplo de pessoa, de fortaleza, e muito pelo contrário, eu que me espelho na senhora, na sua luta, e principalmente eu me lembro até hoje, quando nós iniciamos o primeiro trabalho no Tocantins, que a senhora me recebeu lá no posto de gasolina, e que nós vestimos a camisa da Casa a Mais, e nós saímos na distribuição dos autotestes. Ali eu vi que eu tinha uma grande parceira de luta em prol das pessoas mais vulneráveis e em situação de vulnerabilidade. Então, o Magela, ele é essa pessoa do dia a dia, ele é essa pessoa de estar junto com as pessoas, e aí esse estar junto é estar lado a lado mesmo, nos relacionamentos, do dia a dia. O fato de eu ser reverendo, que só me chama reverendo Magela, é porque eu sou pastor da Igreja Anglicana, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que é uma igreja que cria a gente. Eu gosto desse nome criar, porque ela me gestou, ela me formou, e ela me colocou nessa militância, e uma militância que ultrapassa fronteiras religiosas, né, em busca do bem comum. Então, desculpe que eu estou um pouquinho gripado, esse é o Magela, né? E minha mãe, meus irmãos e minha família sempre me apoiaram nessa luta. Então, todas essas contribuições de ser quem eu sou, e principalmente de estar no Tocantins, na cidade de Palma, a palavra acolhimento
ela chega muito forte no meu coração. E o fato desse Estado ter me acolhido e eu ser agora parte desse Estado me faz essa pessoa que eu sou, que é estar ao lado das pessoas mais vulneráveis. Esse é Magela. Esse é Magela enquanto está lá no altar, celebrando, partilhando a comunhão, partilhando o sangue para nós, em respeito a todas as religiões, é o corpo e o sangue de Cristo, mas é uma Magela também que está lá junto quando você está em situação de vulnerabilidade, está precisando de auxílio, é uma Magela que está lá lutando por teus direitos. Não, gente, vamos aqui, não podemos esquecer, não podemos deixar para trás ninguém. Esse é Magela. Esse Magela que é muito importante, né? Que com certeza veio somar muito nessa terra que a nossa vocação não é muito humana, né? Talvez você teve uma missão muito forte aqui pelo Tocantins, porque nossa vocação é muito voltada para o agronegócio. Sediamos aí uma grande cavalgada que trabalha com a questão do agronegócio e realmente precisamos avançar muito. E você é um guerreiro conosco aí nessa questão da militância dos direitos humanos, que não é um processo fácil, né? E aí eu queria que você nos falasse, reverendo, sobre a questão da Casa a Mais, né? Que instituição é essa? O que ela representa, sobre a sua fundação, a história da Casa Mais, qual o público-alvo que ela visa atender? Fala para nós um pouco sobre a Casa Mais. Desculpe que eu estou muito gripado. A Casa Mais, ela nasceu em 2011, na cidade de Palmas. Ela, Casa Mais, ele é um sonho que vinha no coração do bispo Maurício de Andrade, bispo anglicano Maurício de Andrade, que mora em Brasília e é vivo até hoje. E no pensamento dele, era da acolhida. Era uma época muito difícil, embora 2011 não é tão longe, era uma época muito difícil para as pessoas que estavam lá nesse desenho, que estavam lá nesse momento de saúde, elas acharem um lugar de acolhida. Ora, porque Palmas, embora seja um estado novo, o Tocantins seja novo e Palmas uma cidade nova, não tinha como fazer a acolhida das pessoas. Então, para o HIV/AIDS, naquela época e ainda hoje, as pessoas precisavam ficar isoladas. Elas precisavam ficar isoladas porque ter AIDS poderia passar pelo beijo, poderia passar pelo abraço, poderia passar pela mão. Ai, será que eu vou conseguir com essa tosse? E era o isolamento. Então, hoje, quando ela foi construída, era quarto masculino, quarto feminino, aquelas configurações sociais, e aquelas pessoas iam lá de forma escondida para ficar lá pelo período de 7 dias, cuidando até receber seu diagnóstico e medicamento e depois voltar para casa. E assim iniciou a Casa Mais, de 2011 até quando, em 2018, eu fui transferido do Maranhão para Palmas. E aí, quando eu fui transferido, eu já trabalhava com pessoas vivendo com HIV/AIDS em São Luís do Maranhão, e eu trouxe um novo desenho para essa casa, tornando ela uma casa, não uma casa de onde as pessoas tinham que se esconder, mas uma casa onde as pessoas vivendo com HIV e qualquer pessoa em situações de extrema vulnerabilidade poderiam lutar para estarem e para manter-se viva e estarem vivas. Então, foi nesse desenho que nós nos criamos, foi nesse desenho que nós nos alimentamos durante todo esse período de 2018. Então, hoje a Casa Mais, ela não abrigou ninguém, não abriga mais ninguém. E o que acontece com essa casa? Ela é justamente aquela casa que trabalha ações de advocacy, para que nada, como eu posso dizer para você, Rubra, e a todos que estão nos ouvindo, nenhuma conquista fosse, sabe, acabada ou desmontada, ou uma política pública já conquistada, desmanchada. Então, o reforço natural dessa casa veio com isso. E aí ela se criou em 2018, foi se fortalecendo cada vez mais
com pessoas chegando e somando para que essas coisas pudessem ter uma coexistência mais natural e mais reflexiva. E hoje a Casa Mais, ela coexiste junto com a sociedade com essa expectativa. Então, hoje a Casa Mais, ela é essa casa que gesta saúde, mas que principalmente gesta o cuidado e o direito das pessoas vivendo com HIV/AIDS num contexto socioeconômico do nosso estado, mas principalmente contra todo estigma e discriminação. A Casa Mais ali, eu tenho o privilégio de conhecer, né, a Casa Mais, o ambiente da Casa Mais, que é um ambiente bastante acolhedor, que fica ali na região norte de Palmas, né? E é uma casa aberta para todos, assim, a acolhida é muito significativa. Eu já tive o privilégio de participar de cerimônias religiosas ali na Casa Mais e Reverendo, você falou muito bem a questão aí de que ela nasce com o propósito de ser um suporte para as pessoas que vivem com HIV/AIDS, né? E nós estamos no mês de dezembro. Dezembro, vocês lançaram uma campanha que eu achei muito interessante, chamada Dezembro Vermelho, né? Vocês fazem parte dessa campanha. E aí eu queria que você nos colocasse, eu acho que você é a pessoa mais indicada para nos colocar algo que é muito silenciado, que é a situação das pessoas que vivem com HIV/AIDS. Aí você pode até me corrigir, talvez o nome correto, politicamente correto, de se chamar. Como é que estão essas pessoas? Como é que está a questão de números? Qual a profilaxia que nós temos que fazer para recorrer? E quais os direitos que nós temos garantidos sobre a questão do HIV/AIDS, porque a gente tem uma luta aí muito grande, marcada no 1º de dezembro, né? E você é a pessoa mais indicada para nos falar um pouco aí sobre esse Dezembro Vermelho e sobre esse retrato dessa população, dessas pessoas que vivem com HIV/AIDS. O Dezembro Vermelho é uma campanha internacional, né? O globo terrestre, o planeta, ele escolheu essa data como uma data do laço vermelho, que a gente coloca, né? Eu estou inclusive aqui com o lacinho vermelho na camisa, que justamente é para chamar a atenção da sociedade, para fazer essa marcação da cor, que é uma cor vermelha, que é uma cor de sangue, mas tradicionalmente é uma cor de vida, né? Então, você acerta quando você diz que as pessoas vivendo com HIV. E aí, o movimento social, ele soma o HIV e a AIDS, porque, primeiramente, isso é um esclarecimento que eu gostaria de deixar aqui nesse momento. HIV não é a mesma coisa que AIDS. Então, a luta da Casa Mais que até 2000, a luta da Casa Mais e de todo o movimento social e do governo federal e também dos governos do mundo inteiro, é que nós possamos acabar, mas isso é uma meta do Brasil, que até 2030 nós tenhamos acabado com a AIDS enquanto problema de saúde pública. Porque a AIDS é o adoecimento. E aí a gente pode fazer esse recorte de 40 anos, que hoje a medicação, o remédio para o HIV, ela não possibilita uma qualidade de vida para as pessoas que antes não tinham. Então, ter AIDS era igual à morte. E hoje não existe mais esse quadro. HIV, a pessoa tomando a medicação é indetectável e não transmite. Então, isso é um recorte importante que a gente precisa deixar bem definido na mente e no coração das pessoas, que as pessoas vivendo com HIV/AIDS, elas têm qualidade de vida pelo medicamento e também pelos protocolos do Ministério da Saúde e das unidades de saúde e também dos serviços de atendimento especializados. Então, isso é um cenário que faz parte de um passado triste, mas que foi vivenciado, né? Mas que essa falta, essa ausência de mais prevenção, através de entrevistas como essa, de folhetos, de diálogo nas escolas, nas universidades, sobre o vírus do HIV, aumenta cada vez mais o número de pessoas com AIDS no Tocantins. No dia 2, nós fizemos o segundo seminário de HIV/AIDS promovido pelo município de Palmas. E o recorte de Palmas, ele é um recorte difícil
para nós todas, porque a maior parte da população hoje infectada, hoje em situação de AIDS, são de mulheres, e sobretudo de mulheres negras e com pouca alfabetização. Sabe, pessoal, sabe, doutora Rubra, isso é um recorte muito difícil, porque aí a gente começa a descobrir que a interseccionalidade, a junção dos determinantes sociais, cada vez mais matam e excluem as pessoas, inclusive do acesso à saúde. É um desenho que nos preocupa. É um desenho, depois eu posso socializar com o grupo de estudo de vocês, esses números que eu acredito que sejam importantes, que precisam fazer parte do nosso dia a dia, do diálogo. Quando nós enfrentamos, e aí a luta não é só da Casa Mais e das pessoas que vivem com HIV/AIDS. Essa luta é do movimento de pessoas negras, é do movimento de pessoas LGBTs, são dos sindicatos e associações. E o outro recorte mais difícil de lidar é quando nós vamos para a terceira idade. Doutora Rubra trouxe o projeto Traviarcas, me permita trazer também esse recorte, onde as pessoas que estão em processo de envelhecimento estão envelhecendo, mas sem saúde. O que está acontecendo, né? Então, são recortes diários que a Casa Mais ela traz para esse diálogo e ela busca socializar em diversas instituições para que não se mantenha uma luta isolada, mas em conjunto, numa interseccionalidade e muito maior no diálogo. Sabe, doutora Rubra e a todo mundo, nós acreditamos que de mãos dadas nós transformamos. De fato, é muito bom ouvir você, reverendo. E aí a gente, enquanto universidade, a gente vê o reforço da nossa obrigação enquanto pesquisador, enquanto pesquisadora, os estudantes que são cabeças pensantes, né? E a Rede de Cidadania e Direitos Humanos, nós temos assim, estudantes de vários cursos. A Ana Laura, por exemplo, é do Direito. E aí a gente precisa pensar uma sociedade melhor, e aí esses números que você nos traz nessa situação, esse recorte de palmas, nos impacta muito, né? Porque, mais uma vez, a população negra, mais uma vez as mulheres, né? E aí dentro da questão das mulheridades, aí a gente inclui o projeto Traviarcas, né? Que é um projeto proposto pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e que a Casa Mais foi a nossa anfitriã aqui no Tocantins, né? A Casa Mais nos sediou para realizar a oficina presencial, porque ainda enquanto movimento político organizado, nós ainda temos muitas fragilidades, e a Casa Mais nos serviu de suporte para a realização da oficina presencial do Traviarcas, e um dos diagnósticos que a gente tem em nível nacional do Traviarcas é que um dos maiores gargalos é a saúde das mulheres trans e travestis que viveram, né, em relação a muitas delas que foram jogadas na prostituição. Reverendo, além desse trabalho, qual mais assim outro público e quais outras atividades que a Casa Mais desenvolve? A Casa Mais ela desenvolve justamente porque aí a gente tem uma outra preocupação, pessoal, que a gente precisa trabalhar juntos. Nós temos um número de pessoas que fizeram o teste, descobriram se tornaram positivas para o vírus de HIV. Então, essas pessoas, elas precisam continuar a vida delas. E aí tem um outro ponto que a Casa Mais trabalha mas com muita força, é a adesão à medicação. Porque o HIV não tem cura, né? Então, se você não tem o cuidado de tomar medicação, o que acontece? Você entra em condição de AIDS. E a condição de AIDS, as doenças oportunistas, elas incapacitam a pessoa, tornando que essa vida dessas pessoas não possa ter continuidade. E aí, novamente, eu peguei, inclusive, aqui fui buscar os números para não falhar de forma nenhuma. 22% das pessoas do sexo feminino, elas são parte dessa população de um todo total, e 6,9% abandonaram o tratamento.
Maior taxa de infecção de 40 a 49 anos, pessoas que cursam de primeira a quarta série do ensino fundamental. E 68,8% de pessoas negras. Então, o recorte social, o determinante social, inclusive, ele incapacita de que você, com o tratamento, com o medicamento na mão, doutora Rubra e a todos vocês, as pessoas não conseguem tomar o seu medicamento. E aí, se a gente for fazer a pergunta maior, não tem dinheiro, não tem dinheiro para ir buscar o medicamento no enfio, na farmácia. Muitas vezes, pela violência doméstica, maridos que empatam, tem que tomar um remédio escondido, mulheres que tomam remédio escondido dos maridos. Ah, mas eles pegaram como? A gente não tem que entrar nessa discussão, porque uma vez que você tem a sorologia positiva, você tem que tomar um medicamento. Então, são muitos desafios de diálogos que aí a universidade, todos os cursos precisam somar as forças para a gente mudar essa realidade. Novamente, o recorte de pessoas negras, novamente, o recorte das pessoas femininas. E isso responde uma coisa para a gente. Está tendo falhas muito significativas para que a gente faça a prevenção e, principalmente, na violência tão falada, que não se dá só na morte física, mas, inclusive, de ter acesso ao tratamento. Então, a Casa Mais, ela busca fazer com que as pessoas vivendo com HIV/AIDS não abandonem o seu tratamento e facilitando, através, inclusive, de buscar o medicamento na casa da pessoa e levar até a casa da pessoa. E aí, as pessoas em situação de vulnerabilidade, e aí em todas as instâncias, principalmente as pessoas que vivem em situação de rua, sabe de uma coisa que a gente deita a cabeça daqui a pouco para descansar, e a pessoa não tem onde guardar o medicamento, ela não tem água potável para tomar o medicamento, sabe? Eu acho que, eu não sei se eu exagero nas coisas, ou a gente precisa pensar no amor com as pessoas. Hoje a doutora Rua vai lá, abre a geladeira, pega o seu copo, derrama a água no copo e mata a sua sede. E se nós formos pensar no número de pessoas num estado como o nosso, que é um sol do caramba, né, doutor? Muito quente, não tem o acesso à água potável para tomar um medicamento. E é um medicamento para dor de cabeça, não. Se não tomar todo dia, a pessoa morre. Então, a Casa Mais trabalha nessa inserção, levando água, fazendo a guarda do medicamento, perguntando para as pessoas como elas estão se sentindo. Isso o SUS não consegue fazer. Então, entra a humanidade da coisa, o relacionamento, a empatia, o preocupar-se com o outro, para que, pelo menos, daqui a 90 dias, as pessoas dizem assim, Verena, já estou bacana, muito obrigado, eu vou seguir em frente. Porque isso é uma tomada de decisão das pessoas. E a Casa Mais, ela não tutela pessoas, ela está com as pessoas. Inclusive, no direito das pessoas falar de saúde ou não. Então, eu considero o trabalho da Casa Mais importante. O outro trabalho é quando a gente vai dialogar com as famílias e a gente encontra a fome, a gente encontra a miséria, a gente encontra a falta de moradia. Ah, reverendo, você não está falando de Palmas. Não tem isso em Palmas. Temos. Palmas não. Nós temos no Tocantins. E nós temos pessoas hoje que, inclusive, estão sofrendo ainda com o reflexo da pandemia, que ficaram desempregadas e que não têm uma cesta básica enquanto alimento para dar. E aí a gente nem está falando de saúde, a gente está falando de fome. E fome, como disse o Betinho, quem tem fome tem pressa. E aí a gente fala de outros determinantes, como a condição de pagar energia elétrica, como a condição de ir e vir, de buscar um emprego. São coisas que parecem ser para a doutora Rubra e para muitas outras pessoas muito simples de se fazer, mas para muitos é uma barreira quase que intransponível. Então a Casa Mais se insere nisso daí. O outro ponto é que nós fazemos incidência política diretamente nas vidas das pessoas com as ações extramuros. E aí nós fazemos isso diretamente quando nós vamos a postos de gasolinas, nós vamos às rotatórias. A itinerância é uma marca muito profunda da Casa Mais, é uma marca muito profunda do nosso trabalho. Então, de saúde, diversidade
e direitos humanos são pilares essenciais para esse trabalho, e aí todo público soma-se com isso. E uma das coisas que mais me deixam admirado, pessoal, é que as pessoas que vão na Casa Mais, elas nem perguntam à doutora Rubra se ela tem HIV ou não. Elas perguntam como elas podem ajudar. Isso me emociona, isso me impulsiona a ir com mais força, isso me impulsiona a dizer, não desiste, Magela. E aí, quando eu tenho acesso às pessoas, se eu pudesse mostrar o quanto eu estou aqui arrupiado, e quando eu vou para lidar com pessoas que foram impactadas, que não conseguem ter acesso porque estão na cadeira de roda, ou ficaram cegas, mas estão ali conosco, resistindo. Sabe por quê? Porque, Rubra, nós não estamos tutelando, nós estamos do lado dessas pessoas. Nós estamos do lado dessas famílias. A primeira pessoa que ela liga é para o reverendo, para ouvir esse momento. Será que eu sou muito bom demais? Não, porque eu estou do lado. Eu não recrimino, eu não julgo, eu quero estar junto. Mas muitas pessoas não gostam da Casa Mais, doutora Rubra. Muitas pessoas acham que esse trabalho não deveria, inclusive, ser feito porque mancha a cidade de Palmas. Nem querem discutir sobre isso, mas isso não me faz desistir, me faz seguir com mais força e com mais empenho. Reverendo, eu sei assim, que a sua fala, ela contribui muito para ecoar em nós, né, a questão da nossa cota de humanidade, da nossa parcela de contribuição que a gente pode dar para uma sociedade melhor, né? E nesse sentido, eu conclamo, né, juntamente, eu ecoo aí, juntamente com sua voz, a gestão da Universidade Federal do Tocantins, a nossa pró-reitora de extensão, que é a professora Maria Santana, que ajudou a idealizar este projeto piloto, a nossa coordenadora, a professora Lisa, a professora Gleide, que coordena juntamente com a professora Lisa, e todos os colegas professores que estamos aí como pesquisadores contribuindo nesse sentido, né? Eu sou testemunha de que a Casa Mais, ela expande os muros, ela não fica só no âmbito de Palmas, por exemplo. Quando eu conheci Reverendo Magela, foi justamente num posto de fronteira, né, de um posto de passagem, posto de gasolina, onde simbolicamente o Reverendo Magela me convidou a vestir a camisa da Casa Mais. E aí de lá para cá era época de pandemia, época que estavam todos nós usando máscaras, e juntamente com o Reverendo Magela a gente foi em casas de muitas pessoas vulneráveis, levar algumas cestas básicas, que o Reverendo Magela corria atrás, né? E aí, nesse sentido, nessa conclamação, eu queria que você dissesse para nós o que nós, o UFT, o que a Universidade Federal de Tocantins, através do projeto de extensão de cidadania e direitos humanos, com os nossos estudantes de diversos cursos, dos cursos que nós oferecemos, o que nós podemos contribuir com a Casa Mais? Qual que seria, assim, a nossa parcela de contribuição? Aí eu quero trazer muito essa questão do direito, porque aí falar com a nossa querida colega, porque muitas violações de direitos acontecem para as pessoas que vivem com HIV/AIDS. E aí, Ana Laura, quando esses direitos eles são violados, o fato de eu estar vivendo com o vírus já me afasta de eu buscar o direito. Primeiro, porque o direito, para muitas pessoas, é algo elitizado, faz parte de uma elite distante de mim. E aí eu ainda tenho um negócio chamado vírus, que me afasta socialmente. E aí, até eu chegar perto de você, profissional do direito, eu já fico todo me tremendo e não sei como que você vai dizer. Então, um dos estigmas que a universidade precisa ajudar a vencer, vocês, na juventude de vocês, nessa geração nova que vem dizer, acabar com isso. O direito são para todas as pessoas. Claro, isso tem um custo operacional, mas antes de você olhar para o custo operacional, você olhar para dentro do coração dessa pessoa e dizer, olha, eu vou te ajudar até aqui. Tivemos um advogado agora, que nós estamos aqui gravando esse momento, no Seminário Nacional sobre HIV e TB. Porque as pessoas com medicamento na mão, Ana Laura Rubra, e a todas as pessoas a universidade, morrem pela tuberculose. E aí elas morrem de tuberculose porque só tem um aparelho, e o aparelho fica um exemplo, né? O aparelho fica aqui, e eu estou a 100 km de distância, até chegar aqui eu já perdi a qualidade da coisa. Então, eu preciso que tenha o direito dizendo, não,
Vamos garantir que esses exames sejam feitos. Nós temos um outro vírus que está cada vez mais latente na sociedade, que não tem cura, incapacita, que é o HTLV, que a Universidade Federal do Tocantins, tem uma professora que eu não recordo o nome dela agora, trouxe essa temática, mas ela foi silenciada, porque ninguém queria falar sobre isso, que é um vírus que incapacita, a pessoa começa a ter problema de saúde, ela começa a ficar na cadeira de rodas, são estágios. Seguidamente, elas vão para o leito, cadeira de roda e leito, depois elas vão para o leito e depois acontece o óbito em situações extremas. E isso é um vírus, e é um vírus que precisa ser dialogado. Aí nós temos o curso de enfermagem, né? Nós temos o curso de comunicação. Eu acredito que a comunicação é uma das ferramentas importantes para que a gente possa dialogar com essas pessoas. Então, a universidade, ela vai nos ajudar muito a abrir um campus também para dialogar com os próprios alunos e alunas. Porque a gente está caindo no achismo que todo mundo já sabe. A gente nem dialogou sobre PrEP, a gente nem dialogou sobre PEP, então, abrir o campus, abrir a universidade, e não só em Palmas, mas em todo o estado, para a gente dialogar sem barreiras, sem discriminação e com muita acolhida. E fazendo projetos. E um outro ponto que eu sinto necessidade da universidade presente é na escrita, é na construção de conhecimento verdadeiro, porque hoje nós vivemos num mundo de falsas informações. Então, a universidade precisa nos ajudar a cada mais a escrever esses momentos, a tornar essas atividades de prevenção escritas, de estudos de casos sobre como pessoas que hoje vivem com HIV estão vivendo suas vidas. E quais são os impactos dessas pessoas no dia a dia. Até mesmo, desculpe, gente, até mesmo se nós formos perguntar quantas pessoas hoje estão na universidade que vivem com HIV e têm essa sorologia, vivem abertamente, podem falar abertamente, né? Então, é muita coisa para se fazer, mas no diálogo, para mim, nas ações concretas dentro do campus e junto com os alunos e alunas, é que nós podemos transformar o Tocantins. Porque nós temos uma capilaridade muito grande, a universidade tem uma capilaridade muito grande. A Casa Mais, ela luta, mas ela está ali em Palmas e em alguns municípios. Então, por favor, sejam esse nosso canal de ajuda. Reverendo, a gente agradece, aí eu vou deixar essa parte do agradecimento para a Ana Laura, mas eu queria que você deixasse assim, antes de passar para a Ana Laura, eu queria te encerrar, que você deixasse assim, qual a sua mensagem sobre esse Dia Internacional dos Direitos Humanos. Tivemos aí o marco da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, que a princípio chamava-se Declaração do Homem, né? E aí a gente pensar em direitos humanos, não só do homem, mas do homem enquanto gênero, mas pensar nessa abrangência da humanidade. Eu queria que você deixasse para nós, como sacerdote, como religioso, como líder religioso, uma mensagem para nós e para todos que estão nos assistindo nesse dia, inclusive os nossos gestores da Universidade Federal do Tocantins, né? E também de quem milita a favor dos direitos humanos. Primeiro, eu quero agradecer a todos os trabalhadores que trabalham em nas suas lutas diárias, né? As pessoas que trabalham com direitos humanos, promovendo, né, ações que possam afastar os violadores, né? E aí eu quero trazer hoje, nesse dia exatamente, está acontecendo na promotoria diálogo sobre violência, sobre HIV/AIDS, também a Secretaria de Estado da Mulher está promovendo, então tem muitas outras organizações promovendo ao mesmo tempo. E isso é muito bom. E eu, enquanto líder religioso nesse estado, eu entendo que quanto mais nós dialogarmos, mais a gente vai estar promovendo conhecimento, né? Então, a minha mensagem de amigo de todos vocês
é que nós possamos somar juntos para que não deixe ninguém para trás. Que a gente olhe nos olhos, Ana Laura, das pessoas, antes mesmo de nós sermos profissionais e olhar qual é essa verdade que está me trazendo. E aí um negócio que está cada vez mais difícil chama-se empatia, né? Eu estender a minha mão a outra pessoa e ajudar ela a chegar num ponto que tenha dignidade. Não me lembro nenhum momento da universidade ser violadora dos direitos das pessoas. Pode ter pessoas dentro da universidade que violam direitos, mas nós devemos promover contrário a tudo isso, né? Então, e a gente só promove tomando conta desse espaço da universidade, dialogando, trazendo a sociedade para dentro dessa casa, porque a doutora Rubra, Ana Laura, diversos outros alunos e alunas que estão nos ouvindo agora, professores, eu tenho certeza que o grande sonho é que a comunidade venha para dentro da universidade. Eu lembro que na sua última palestra que a senhora fez no Ministério Público, doutora Rubra, a senhora trouxe uma palavra que me marcou muito quando a senhora disse: é um campo, o campo científico é um campo de estruturação do saber, mas é a estruturação de saber não para nós internos, mas para fora. E isso me impactou muito quando a senhora disse aquilo, e aí eu disse, nossa, então quer dizer que eu posso estar lá dentro. E aí eu falo de todas as pessoas, né? Principalmente das pessoas que sofrem na vulnerabilidade, como as pessoas trans, sobretudo as mulheres trans e os homens trans, né? Que vê esse campo distante de si, né? Então, assim, é essa a mensagem que eu queria deixar neste dia importante de direito humano das pessoas, né? E aí, quando a gente fala das pessoas, são de todas as pessoas. Eu sou um emocionado, eu sou uma pessoa que eu amo estar lutando pelos direitos, e toda vez que o reverendo Magela, e eu me lembro muito do Dr. Landry, quando eu vou dar entrevista na rádio, ele, calma, você quer uma água, você está muito nervoso, porque eu me indigno, fico indignado quando alguém tenta cercear os direitos. Imagine quando isso é saúde, que essa pessoa pode morrer, né? Então, que possamos fazer muitas e muitas mais ações em conjunto de mãos dadas, e que daqui a pouco, no reverendo Magela não estiver mais no Tocantins, terão pessoas que predeceram esse trabalho e darão continuidade a esse trabalho, pensando não no reverendo, mas pensando na transformação da sociedade enquanto justiça, enquanto solidariedade e de mãos dadas. Muito obrigado, eu agradeço muito de coração. Agradeço, eu lembro que eu tive várias vezes com vários alunos aí no campo, falando sobre vulnerabilidade, a convite dos professores e professoras. Quero deixar a reverendo Magela e a Casa Mais à disposição de todos os cursos de extensão universitária que queiram usar e queiram fazer parte dessa casa, que se junte com nós, com todas as pessoas aqui da Casa Mais, para que nós possamos juntos mudar e transformar. Muito obrigado. Eu te agradeço, reverendo. Eu também me sensibilizo. Muito obrigada pela sua fala, principalmente por essa fala final. É de muita importância e eu concordo totalmente com tudo o que o senhor sintetizou. A universidade, ela é um espaço de formação de valores, de pensamento, é um espaço para todos e todas, não é um local apenas de reprodução de conhecimento, como antes era interpretado, né, nos moldes antigos da educação, mas hoje em dia é um espaço de troca e de tudo aquilo que é produzido aqui dentro, que seja repassado para a comunidade. Então, eu acredito que ações como a nossa, de realizar bate-papos, pessoas como o senhor, que atuam em prol das causas sociais, né, em prol dos direitos humanos, são essenciais para que a gente continue nessa caminhada. E agora, já passando para os finalmente, eu gostaria de agradecer primeiramente a professora Rubra pela disponibilidade, por ter estabelecido essa ponte, para que a gente pudesse trazer o reverendo Magela para participar dessa conversa que foi esclarecedora. E, claro, agora estendo os agradecimentos a você, reverendo Magela, por sua disponibilidade. Sei que você está em viagem e não hesitou
quando a gente enviou mensagem para que você participasse, né, dessa conversa descontraída, enfim, importante, necessária. Estou muito grata, muito feliz mesmo. Acredito que a Casa Mais ela precisa de mais visibilidade, as pessoas precisam conhecer, precisam ter acesso, e parabéns pelo trabalho que você, juntamente com toda a sua equipe, realiza. Em nome da rede, estamos muito, muito gratos e gratas por essa conversa, por essa oportunidade, por esse espaço. Muito obrigada. Gratidão. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe e siga-nos em nossas redes sociais. Seu apoio é fundamental para que mais pessoas tenham acesso a mensagens e reflexões como essa. Esta obra é uma realização da Rede de Cidadania e Direitos Humanos da Universidade Federal do Tocantins.